Amigas e amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Coletivo Girassóis pelo Facebook. Hoje nós temos duas convidadas para falarmos sobre o tema Entre a consciência da morte e o comportamento suicida, aproximações e distanciamentos. Vamos chamar as nossas convidadas para as apresentações iniciais. Boa noite, Clícia. Boa noite, Elber. Boa noite, gente. Boa noite, Lucinaura. Boa noite, Elber. Boa noite, olá, pessoas. Desejo que todos estejam bem, que as pessoas recebam nossa mensagem com o coração aberto. E assim nós damos início à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham uma boa noite de participações. Nós colocaremos os comentários de vocês. Boa live. Deus abençoe a todos. Ei, gente, boa noite. A Lucinaura, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite de vir conversar conosco, nós que fazemos parte do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Estamos muito honrados de recebê-la, né? Pelo trabalho que você faz à frente do Biadote e também por ser também uma colega, camarada espírita e com ideias sociais que se preocupa com a vida de uma maneira geral, né? As pessoas estão começando a chegar na nossa live e eu espero mesmo que todo mundo venha assistir conosco. O tema que a gente traz hoje é um tema bem delicado. Nós vamos falar sobre as ideações suicidas que muitos de nós já tiveram ou têm. Mas a gente quer falar sobre isso de uma maneira tranquila, sem culpa, sem remorsos, né? Fazendo com que essa conversa com a Lucinaura sirva para que a gente tenha no coração a esperança de que é possível vencer essas dificuldades, né? Não há intenção alguma de julgar ninguém aqui, pelo contrário, né? Longe disso. E antes da gente começar a live, estávamos conversando, Lucinaura e eu, e ela disse, se a gente tocar o coração de uma pessoa que seja, já valeu a noite. Então, eu espero realmente que a gente toque o coração de vocês e que as informações que a Lucinaura nos trouxer sirvam também de uma maneira prática, caso a gente venha precisar em algum momento de crise. Ou nós vivenciando algum momento de crise, ou algum amigo, alguém querido que a gente tenha que possa, enfim, tá passando por um momento difícil. Para começar, eu queria, Lucinaura, que você fizesse uma pequena apresentação, né? Falasse você, a gente está sabendo que você está quase com o diploma na mão de psicóloga, que eu sou jornalista, eu não sou obrigada a esconder notícia boa. Então, eu queria que você fizesse um pouquinho, se apresentasse um pouquinho, e se pudesse também falar do Instituto Biadote, para quem não conhece. Olá, pessoas. Clícia, amei ser convidada. Claro que dá uma pontinha de ansiedade, mas, assim, eu gosto da forma, do movimento do Coletivo Girassóis, como ele trata os temas, como traz para as discussões. É um prazer enorme estar conversando aqui com você. Te admiro muito, assim, como profissional, como pessoa, né? E, assim, sobre o que a gente traz hoje. Parece ser um tema pesado, mas é um tema que faz parte da vida e é um tema, assim, potente também para que a gente mostre, assim, que apesar de coisas que acontecem na vida, a gente consegue ressignificar, a gente consegue se adaptar na vida, porque a vida ela tem é como fosse um processo dual. Ao mesmo tempo que você tá assim, passando por um sofrimento, você também enxerga lá na frente como é que você pode superar e como é que você pode se adaptar a situações adversas na vida. Eu sempre digo que eu me tornei uma mulher feita a partir da morte do luto, porque, assim, o tema morte, luto, transformou a minha vida, assim, virou pelo avesso, né? Mas mesmo nessa situação de extremo sofrimento,
de perda, de uma ruptura, onde o meu mundo presumido, todos os meus projetos também se romperam para eu começar a fazer novos projetos de outra forma, porque assim, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, é como se você também tivesse morrido um pouco. E a partir disso, começar a aprender a viver novamente, é um pouco difícil. Você tem que realmente buscar caminho, buscar luz para isso. Eu encontrei, assim, vários caminhos que me ajudaram e aproveitei esses caminhos da melhor forma possível. Eu acho que assim, a vida oferece, assim, traz situações que a gente passa por sofrimento, mas ela abre para a gente um leque de caminhos para a gente escolher. E a partir dessas escolhas é que a vida da gente vai se transformar. E a gente pode ressignificar dor, sofrimento em amor, em compaixão, em novos projetos, em novos afetos. E foi, assim, o amor que eu sinto, que eu tenho, assim, pela minha filha, foi o amor que eu tenho pela minha família, por mim também, pela vida, eu gosto de viver. Foi esse amor que me fez me adaptar a esse novo mundo, sem a minha filha presente aqui, e começar a ver, enxergar novos projetos na minha frente, enxergar que eu poderia, de uma forma muito consciente, de uma forma muito, muito honesta, muito digna, achar um lugar muito seguro para minha filha na minha vida, de forma muito presente, e eu poder continuar a vida também nessa missão de amor, de trabalho, de fazer o que eu gosto. E aí minha vida realmente se transformou. A partir daí, como você falou, eu fui estudar psicologia. Assim, é um prazer dizer que eu estou formando esse semestre. E o tema, assim, eu sempre procurei trabalhar a questão do luto, do suicídio durante as minhas pesquisas, os meus estudos, não como uma forma de me prender ao sofrimento, cristalizar naquele sofrimento, mas como uma forma de dizer, olha, tem como ajudar, tem como a gente enxergar que alguém está precisando, tem como caminhar ao lado dessas pessoas e tem como buscar ajuda, tem como oferecer também ajuda. E a gente, a partir desse pensamento, foi que a gente criou o Instituto Piedote, para trabalhar com a prevenção do suicídio, com as famílias enlutadas por suicídio. E aí, nesses meus estudos, eu fiz o meu TCC escrevendo sobre viver a morte, morrer e viver de novo, como as especificidades do luto por suicídio, a prevenção como pós-venção. E aí eu quis buscar nesse trabalho, eu quis mostrar, não era que a pessoa que está passando por um luto por suicídio, ela sofre mais ou menos, é só um luto diferente. É um luto onde os sentimentos, onde a situação que a pessoa passa de estigma, de tabu, ela torna esse luto mais difícil de se elaborar se a pessoa se fecha em si. Porque os tabus com o suicídio, ele faz com que a pessoa se silencie e que ela não fale sobre a história daquela pessoa que morreu, ela não fale sobre a sua história, como ela está se sentindo, não tem uma abertura. E aí esse luto fica mais difícil de ser elaborado. Então, assim, a minha intenção é mostrar que o luto por suicídio tem especificidade, sim, não é um luto mais que a pessoa sofre mais, ou que quem passou por um luto por suicídio vai ter um luto complicado ou patológico, mas que esse luto precisa de um acolhimento, precisa de um lugar de fala. Tanto é, né, Lucinara, que se costuma chamar famílias sobreviventes, né? As famílias que têm a questão do suicídio, quando acontece algum caso de suicídio na família. Mas é importante você falar desse ressignificar. Aliás, a vida é cheia disso, né? Da gente ressignificar
a nossa vida em todos os níveis, em todos os aspectos, né? Das dores e até das alegrias. Algumas alegrias também precisam ganhar novos sentidos, né? Até para elas se tornarem mais alegrias, né? E aí... Alegria, felicidade, fé, tudo precisa ter sentido na vida. Isso, porque se não tiver esse sentido, as coisas parecem se perder, né? Enfim, no cotidiano que da gente que é tão corrido. E aí, gente, eu vou deixar aqui a informação que assim que a Lucinara defender, já sei que o trabalho dela está feito, a gente tem que exigir que ela volte para fazer uma live para contar, detalhar mais esse trabalho dela. A gente não vai poder fazer agora porque o trabalho dela ainda vai passar pela defesa, mas já vai ficar aí a promessa, viu? Bem, eu quero também dar um abraço bem grande para a Auristela, lá de Recife, amiga do Ágoras, e também Girassol, querida, para a Lucy, que está lá no Crato, assistindo aqui a gente, e também para os demais amigos que estão chegando para assistir a nossa live. E eu queria começar, Lucinara, lhe perguntando o seguinte, todo mundo vai morrer um dia, né? Isso daí está posto na nossa natureza. Então, isso já é uma certeza. Então, todo mundo, de algum modo, pensa na morte. Agora, todo mundo deseja morrer em algum momento da vida? E quando se deseja morrer, né? Quando é que esse desejo de morrer pontual se torna uma ideação suicida? A morte faz parte da vida. O ser humano é o único animal que tem consciência da sua finitude, que tem consciência do morrer, mas o medo é a resposta psicológica mais comum diante da morte. Praticamente todos os seres humanos têm medo, todas as pessoas têm medo de morrer, é tanto que a gente se protege. Quando a gente adoece, a gente busca a cura, quando a gente está numa situação de risco, ou a gente foge, ou a gente ataca para se defender. Então, o ser humano, ele tem, por natureza, ele tem essa característica de se defender da morte. E aí, o que acontece? Pensar na morte como uma questão existencial, que um dia tem uma finitude, e que faz parte do desenvolvimento humano, você nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer, como a gente sempre aprende, que bom que fosse nessa sequência, né? Até envelhecer e morrer, isso aí faz parte do desenvolvimento humano, todos nós temos consciência disso. Agora, sim, o pavor da morte, ele é muito presente, principalmente pela questão, primeiro, de você romper o vínculo com pessoas que você ama. Alguém vai e alguém fica. Então, assim, tem a questão do amor e do apego. Quanto mais a gente ama, mais a gente tem apego. Então, se a morte se aproxima, a gente, lógico que tem medo de perder essa pessoa que a gente ama muito. Então, assim, é normal a gente pensar que um dia a gente vai morrer, é normal a gente, de vez em quando, pensar assim, poxa vida, como a gente fala assim, eu estou morrendo de alguma coisa, estou morrendo de fome, a gente sempre tem a morte muito próxima, mas não com aquela morte de despedida de que, vai ser agora, eu vou, isso aqui não está bom para mim, seria melhor eu não estar aqui, seria melhor eu morrer. Quando essa ideia fixa, que a gente pode até de chamar de um pensamento disfuncional, quando ela começa a ser muito presente, como uma resolução de problemas, eu estou passando por uma situação muito difícil, eu não sei como resolver, morrer seria melhor, ou então, assim, a pessoa se sentir abandonada e achar que talvez a morte seria melhor. Quando essa ideia passa a ser constante, ela passa a ser uma questão de saúde mental. E aí, essa pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento, ela precisa de alguém que perceba, porque às vezes nem ela está percebendo também, que ela precisa de ajuda.
E quem é que pode ajudar? Tem a rede socioafetiva dessa pessoa, que seria a primeira, assim, a primeira rede que ia dar essa ajuda, mas a gente tem tanto medo de falar da morte, tem tanto medo de perder as pessoas que a gente ama, que às vezes você nega isso que você está vendo, que a pessoa não está bem, está deprimido, não está querendo sair de casa, ou então está sempre repetindo que a vida não está boa, que melhor seria não estar aqui, que dá trabalho para as outras pessoas, ou então se pondo em situação de risco. Então, assim, o primeiro grupo social que poderia ver essa situação seria a família. E aí, para isso, a gente precisa de muito psicoeducação, dizer que a gente pode perguntar, olha, eu estou percebendo que você está sempre falando assim, o que é que está acontecendo com você, como é que eu posso ajudar? Então, assim, a família, ela precisa, no primeiro instante, estar aberta para isso, para falar sobre morte, nesse sentido de que a vida tem solução, que a vida, que a gente pode encontrar caminhos para sair de uma situação difícil e que a família pode dar suporte. Outro grupo social são as pessoas de escola, de trabalho, e quando a pessoa percebe que essa pessoa está numa situação de sofrimento, ela precisa ter consciência que o melhor indicado seria procurar um profissional de saúde mental. Então, assim, levar essa pessoa, ou indicar, ou conversar com ela, chegar à consciência dela que ela precisa de uma ajuda de um profissional especializado. E aí, para essa ajuda, aqui vamos citar em Fortaleza. Aqui em Fortaleza já tem muitos lugares que oferecem essa ajuda, tanto a um custo razoavelmente mais baixo, como ajuda profissional sem custo para quem está recebendo a ajuda. E são profissionais que estão dispostos ali a receber, a acolher essa dor e encontrar com essa pessoa caminhos para que ela se adapte a uma situação ou ela ressignifique. O profissional de psicologia, ele não vai dar uma receita de uma orientação, um caminho que a pessoa vai seguir, ele vai encontrar com essa pessoa caminhos dentro das ferramentas que ela tem, das possibilidades dela, caminhos para que ela consiga encontrar ou consiga enxergar uma forma de viver melhor, uma forma de resolver os seus problemas ou minimizar as questões existenciais que ela está passando. Então, pode falar. Deixa eu só atrapalhar para acrescentar uma coisinha e você continua o seu raciocínio. Você falou que existe um medo da morte, né? E as pessoas às vezes têm medo de falar do assunto. Quando a gente tem alguém próximo a gente que fala muito sobre a vida não ter mais sentido, que expressa muito esse desejo de morrer, muitas pessoas têm uma reação negativa diante disso, ou de negar, como você falou, ou às vezes ficar tão desesperado por não saber como ajudar, que acaba se afastando ou sendo agressivo, tratando a pessoa como se a pessoa estivesse falando besteira, fosse drama, né? Tem como a gente encontrar esse meio termo, assim, como é que a família, como é que a gente se prepara para essas situações, Lucinauro? E outra, você fala que hoje a gente já tem uma rede, né, de atendimento aqui em Fortaleza, mas a temática, né, esse problema de saúde, ele já é visto como um problema de saúde pública? Sim, já é visto como um problema de saúde pública. Desde 2012, a Organização Mundial de Saúde fez um relatório sobre o impacto do suicídio na saúde mental, na questão da saúde mental, considerou a questão do suicídio, o comportamento de suicídio, como um problema de saúde pública e como uma questão de saúde mental urgente de se resolver, né? Então, assim, com relação
essa questão da família perceber, a gente, até bem pouco tempo mesmo, o tema suicídio ele era visto como muito tabu. Em qualquer meio, se você chegasse a falar em suicídio, morte, ou alguém suicidou, as pessoas encerravam o assunto, cortavam, porque isso era como se isso trouxesse uma repetição do ato, e esse tipo de pensamento trouxe muito preconceito, e a partir disso as pessoas não falavam como, era como se esse problema não existisse. É tanto que, quando eu entrei na faculdade, não tem nenhuma disciplina que fale sobre a questão do suicídio em si. Morte e suicídio, você não tem disciplina nas grades dos cursos de psicologia. Você passa pelas disciplinas da psicologia e em um ou outro é abordado o tema suicídio e morte. Então, são temas tabus dentro do próprio setor acadêmico, dentro imaginário também, né? Exatamente. O que é que acontece? Então, assim, de uns 5, 10 anos para cá, foi que as pesquisas científicas começaram a fazer produções acadêmicas e científicas a respeito do suicídio. E agora a gente já tem, assim, mais material de pesquisa, né? O que acontece? Se no ambiente acadêmico e científico você não tinha pesquisas, imagine na sociedade, imagine no seio dos grupos sociais que tem preconceito com esse tema. O preconceito maior é às vezes, da família, primeiro, que ela não tem uma psicoeducação para falar sobre isso. E aí, se eu for abordar e a pessoa disser que quer se matar, eu vou fazer o quê? Então, precisava que essas pessoas soubessem fazer, onde procurar ajuda, né? E, assim, se eu perceber sinais, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer, né? Então, assim, a gente precisa ter uma campanha, assim, bem presente mesmo e consistente, robusta, assim, de falar sobre prevenção de suicídio, porque, assim, você só faz prevenção com informação. Então, precisa que a gente chegue às comunidades, chegue às escolas, aos centros sociais, às famílias, falando sobre como perceber e o que fazer. Às vezes as pessoas reagem de forma assim, ou negando, não, isso não é nada não, tá falando para chamar atenção. Claro que a pessoa está chamando atenção, ela está chamando atenção que não está nada bem com ela, que ela precisa de ajuda. Então, assim, esse negócio de dizer, quer chamar atenção, é bom a gente mudar a forma de pensar nesse chamar atenção. Sim, ele quer chamar atenção porque alguma coisa não está bem. Então, assim, o que é que eu posso fazer? Lucinara, o Cosme França, né, que é um amigo nosso lá do Paracuru, ele fala que é necessário ter sensibilidade para perceber, né, e ter uma certa abertura no diálogo. E a Juliana Diniz complementa dizendo que, às vezes, essas pessoas são julgadas, pior, não só julgadas, são também condenadas, né? E a Lucy, que é professora lá no Cariri, né, da URCA, ela diz assim, a academia sempre distante das dores reais. Né? Então, de certo modo, as ciências, não só na psicologia, mas a ciência, de uma maneira geral, muitas vezes se afasta, né? A ciência da universidade se afasta do nosso cotidiano, né? A gente vê um distanciamento. E aí, em relação a esse distanciamento, muitas vezes nós não sabemos o que efetivamente é correto dizer, né? O senso comum paira muito na nossa vida em relação às ideações suicidas, em relação à questão da saúde mental. E aí eu te pergunto, toda pessoa que tem ideação suicida está num quadro de depressão? E todo deprimido tem ideações suicidas? A depressão é realmente a porta, vamos dizer assim, que abre para as ideações do suicídio? Nem toda pessoa que tem depressão vai ter ideação suicida.
Porque, assim, o suicídio, ele é multifatorial, ele é muito complexo, e, assim, a gente não pode julgar o suicídio a partir do senso comum, ou a partir de um evento que aconteceu na vida da pessoa. E o senso comum julga assim, a pessoa morreu por suicídio, a gente não usa mais o termo assim, a pessoa suicidou-se, a gente fala que a pessoa morreu por suicídio. E aí, o que acontece? As pessoas dizem, foi porque terminou o relacionamento, porque teve uma perda financeira muito grande, porque perdeu alguém que amava muito. Esse pode ter sido um fator precipitante, pode ser um fator a mais que aconteceu na vida dele. Mas no suicídio tem os fatores proximais, que são os fatores precipitantes, e tem os fatores distais, que são os fatores predisponentes. Às vezes a pessoa vem acumulando várias frustrações ao longo da vida, vários abandonos, e não resolvidos, porque assim, se ao longo da vida a pessoa vem passando por adversidades e vem trabalhando essas adversidades, ela pode ressignificar e pode se adaptar à vida de várias formas. Mas se ela vem acumulando todos esses sofrimentos, às vezes humilhações, abandonos, a questão de se sentir desamparado, tudo isso a pessoa vai acumulando ao longo da vida, e às vezes a pessoa chega a uma certa faixa de idade, todas as pessoas pensam que aquela pessoa está bem, e no fundo ela está passando por um sofrimento que só ela conhece esse sofrimento. É a questão de você não se abrir para dizer o que está passando com você, como é que você está se sentindo, o que é que lhe aflige, né? E aí, o que acontece? Acontece que um fato que desorganizou aquela pessoa naquele momento, e aí ela tem essa ideação mais forte, e faz um planejamento, e pode chegar a vir a óbito, né? O que acontece? Nem todas as pessoas que têm depressão têm ideação suicida, ou vão fazer uma tentativa de suicídio, e nem, assim, todo suicídio, ele pode estar relacionado a um adoecimento mental. Ele pode estar relacionado a uma questão de personalidade. A pessoa tem uma personalidade impulsiva, ou tem uma personalidade, ou tem uma personalidade muito rígida, daquelas pessoas que dizem que, quando dizem, eu vou fazer isso, e faz mesmo. Pode ter uma personalidade da pessoa ser opositor, desafiador. Tem pessoas que têm essa personalidade de tá acontecendo uma coisa, ele está sempre contra aquelas coisas e está desafiando, né? Então, assim, nem todas as pessoas que têm um comportamento suicida, eles estão com um adoecimento mental. Pode ter essa questão da personalidade impulsiva e pode também ter o pensamento mágico. Acontece muito com adolescente, pré-adolescente, de pensar que vai morrer só um pouquinho hoje e que depois vai dar tudo certo. Ou então pensar que ele teve um conflito na escola ou em casa, e aí, assim, não, vou fazer isso aqui, vai passar e depois está tudo bem. E aí é o limite, o limiar entre a vida e a morte é uma tentativa dessas que dá errado e a pessoa vem a óbito, né? A gente costuma, eu já ouvi falar que muitos casos de suicídio poderiam ter sido evitados, né? Então, se eles poderiam ser evitados, então existe uma perspectiva de prevenção. E aí eu queria que, se você puder falar disso, e aproveitar e nos dizer, para aquela pessoa que está nos assistindo, que de repente tem essa ideação do suicídio, como é que ela se previne? Tem como prevenir a crise? Tem. Vamos voltando um pouquinho ainda à questão do comportamento suicida. No comportamento suicida também tem uma questão da ambivalência. Aquela pessoa que tem X motivos para morrer e tem X para viver. E aí, se alguém percebe essa ambivalência, é uma forma de você conseguir chegar até essa pessoa e fazer um trabalho com ela e salvar essa pessoa. Porque, assim, a ambivalência, quando a pessoa tem ambivalência, você consegue identificar essa ambivalência,
é uma das melhores formas de você trabalhar com a pessoa que está com ideação suicida. Porque, assim como ela tem X determinantes que ela acha que não vale mais a pena viver, você consegue encontrar com ela X determinantes que vale a pena, e você vai trabalhar em cima desses que vale a pena com ele, né? Sobre a questão da prevenção do suicídio, a gente tem que ter muito cuidado. O suicídio é prevenível, e se você identifica em qualquer situação, tanto na ideação, como no planejamento, ou depois de uma tentativa. Tem pessoas que fizeram tentativas de suicídio e depois de algum tempo elas não tiveram mais essa ideação. Quer dizer, uma vez, comportamento suicida não será sempre uma pessoa de comportamento suicida. Esse comportamento ele pode se extinguir em alguma uma fase da vida, desde que essa pessoa seja trabalhada, desde que ela encontre sentido na vida, que ela encontre sentido nas coisas, que ela tenha um suporte socioafetivo, né? Então, assim, tem esse critério. A questão da prevenção, a gente tem que prestar muito atenção como a gente faz prevenção, porque da mesma forma que a gente quer salvar uma pessoa que está com ideação suicida, a gente também quer que a família dessa pessoa fique bem. E aí, o que acontece? Há um tempo atrás, assim, teve uma interpretação não muito adequada com os manuais da Organização Mundial de Saúde. E aí foi muito, muito divulgado que 90% das pessoas que têm ideação suicida, ou têm comportamento suicida, essas pessoas poderiam ser salvas, poderia ser feita prevenção de suicídio, essas pessoas poderiam não chegar a um suicídio, porque a Organização Mundial de Saúde tinha publicado que 90% dos casos poderiam ser prevenidos. Ela fez uma divulgação que, em 90% dos casos, a pessoa poderia estar com a saúde mental comprometida, poderia estar com algum adoecimento mental. E aí, a pessoa com adoecimento mental, ela, se tratada, ela é curada, ou ela se não for curada, ela é controlada, ela vai ter uma qualidade de vida ou uma saúde mental equilibrada. Isso, lógico que quando a pessoa tem alguns adoecimentos mentais, ela tem mais risco de suicídio. Mas não é exata essa comparação, não é adequada essa comparação dizer que em 90% dos casos de suicídio serão evitados se fizer prevenção, porque está relacionado a um adoecimento mental. Isso faz com que uma família que passou por um processo de uma morte por suicídio, ela se sinta muito culpada, porque, poxa, se em 90% é evitado, como foi que eu não consegui evitar? Como foi que eu deixei acontecer? Como foi que eu não percebi que essa pessoa deu sinais, que essa pessoa disse que ia acontecer e eu não fiz nada? Então, assim, a gente tem que ter muito manejo, bem consciente, adequado, para que, tentando fazer uma coisa boa por um lado, complique a vida de outras pessoas ou deixe outras pessoas em sofrimento também. Luciana... Oi? Qual é a questão que eu esqueci? Eu trago, de novo, era relacionada à questão da prevenção, que você já respondeu, né? E eu queria fazer uma pergunta que foi feita aqui, na verdade, por uma das pessoas que estão assistindo. Ela pergunta o que é que faz, né, um adolescente morrer, tentar o suicídio ou morrer por suicídio. Para você deve ser uma pergunta um pouco difícil, né, por causa da Bia, mas eu queria que, se você pudesse nos responder, né, como profissional, inclusive, porque me parece que está ficando mais jovem aqueles que tentam contra a vida, né? Isso é um fenômeno desse momento que a gente vive, nesse momento que eu digo assim, nessa sociedade sem muitas esperanças, essa sociedade tão desigual, tão consumista. Será que isso tem interferência? O que você acha, assim, sobre esse sobre jovem? Sobre a questão da faixa de idade. A faixa de idade que mais corre para o suicídio
não é, não é na adolescência nem do jovem, é a faixa de idosos. E a gente não sabe muito dessa informação, porque quando o idoso morre por suicídio, tem pouca repercussão essa morte, porque ele já tem poucos amigos, a família já está um pouco mais afastada, ou a família não vai divulgar isso nas redes sociais, e o idoso, ele tem algumas formas de fazer isso que fica meio que implícito. Por exemplo, quando o idoso perde o sentido da vida, ou perde o gosto pela vida, o que é que ele faz? Ele negligencia alguns tratamentos. E aí a família, às vezes, não percebe que ele fez isso. Ou ele começa a tomar o remédio para diabetes, ele não começa a, se não pode comer com sal, começa a comer muitas comidas salgadas. Então, assim, ele pode fazer isso de uma forma que não seja tão clara para a família e não seja tão clara para as outras pessoas. Mas acontece muito suicídio de idoso também por precipitação e por outros motivos. Questão da adolescência. Você falou assim, não é tão jovem, não seria uma fase para ser a fase feliz da vida? Não é. A adolescência, nas fases, a gente tem, durante o nosso desenvolvimento, várias fases, e na passagem de uma fase nós temos crises. E talvez a primeira crise que a gente identifique bem é a crise da adolescência. Porque o adolescente, ele deixa de ser criança para ser uma coisa que ele não sabe o que ele é. Ele não é adulto, não tem uma idade tão avançada, ele não tem maturidade para ser uma pessoa adulta, ou um jovem, ou um adolescente maior, e ele também não tem pouca idade para ser aquela pessoa que é mimada, que alguém está fazendo para ele, está dando comidinha para ele, está organizando os livros dele. Então, assim, o adolescente, é lógico também, cada vez mais novo a pessoa está nas séries do ensino fundamental mais adiantado. Então, o que acontece? O adolescente, ele sai da infância, ele sofre um luto por aqueles pais da infância que ele deixou. O pai não bota mais aquela criança no colo, como fazia antes, ele deixa aquelas formas de brincar, aquelas vestimentas, aquelas amizades, aqueles carinhos, aquelas coisas todas, porque ele passou a ser outra pessoa, outro adulto. E aí tem as questões hormonais, tem as questões de responsabilidade. A pessoa passa de uma quarto ano para um quinto, sexto ano, que você passa de uma obrigação mais simples para uma obrigação mais pesada, com várias disciplinas. Então, assim, a carga de responsabilidade do adolescente, e ele precisa de tempo. Ele também tem que dar conta do que ele vai ser quando crescer, tem que dar conta que ele tem agora as obrigações de cuidar das próprias tarefas, e o adolescente, no começo da adolescência, ele perde um pouco a noção de tempo, porque ninguém está mais dizendo qual é o tempo dele estudar, ninguém está indo estudar com ele, está mandando ele estudar, então ele faz o tempo dele, e às vezes ele se enrola todo nessa coisa. Outra coisa, o adolescente, quando ele está no começo da adolescência, ele escolhe os grupos que ele vai pertencer. E a maioria das vezes ele não é aceito nesse grupo, e outros grupos aqui vão escolher ele. Então, assim, são muitas mudanças. Então, é uma fase realmente que ela mascara também essa questão de, tá na fase da adolescência, então essa tristeza, essa angústia, essa questão de isolamento é porque está na fase da adolescência. E muitas vezes não é. É porque realmente o adolescente está sofrendo, ele está passando por um processo de ansiedade, de angústia, de não saber o que fazer, às vezes também de falta de sentido, para que eu estou fazendo isso? Então, assim, é uma fase difícil. E o adolescente ainda tem aquela ideia de que do pensamento mágico, que ele vai morrer, mas ele vai fazer aquilo, mas vai reverter, vai dar certo, né? Então, assim, tem muitas questões que realmente são preocupantes, mas que os pais podem começar a ter outra forma de perceber esse adolescente, né? Lucinaura, o Ítalo fala assim, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas em geral
tendem a colocar a responsabilidade da cura no indivíduo e não falam nos fatores externos. Por que isso acontece? Ele pergunta. E o Cosme, aproveitando a deixa, né, que a gente está falando de adolescentes, ele pergunta, qual é o papel da escola? A escola pode fazer, o que é que ela pode fazer no sentido de prevenção ao suicídio? A escola tem um papel importante nesse processo, além da família? Tem, a escola tem e deveria ter. Porque, assim, o adolescente está todo dia na escola, ele tem uma relação, ele tem um processo de relação muito íntima com a escola. Então, assim, a escola deveria tratar dessas questões existenciais, deveria ter rodas de conversa. Assim, é importante a felicidade para a gente, mas ninguém vive o tempo todo feliz. Assim, nas escolas tratam muito essa questão da felicidade, da autoestima, é muito importante. Mas é importante saber como é que cada pessoa está se sentindo existencialmente. Assim, você trata o coletivo, mas você também precisa tratar o individual. Essa questão da escola, a gente, no Instituto, a gente tem um programa que é o Instituto Biodógico nas Escolas, e toda terça-feira, até antes do afastamento social, a gente vai na escola fazer uma roda de conversa, uma palestra para adolescentes. E é muito interessante, eles participam, eles contam as histórias deles, eles contam de assim, tentativas que fizeram, ou de algumas tentativas que ocorreram na comunidade deles, e discutem muito isso. Nós nunca fomos numa escola particular. É como se, assim, tivesse um distanciamento muito grande, não fossem todos adolescentes, não fossem todas sociedades. E, assim, não faz muita diferença do sofrimento. É lógico que tem a questão da relação social, econômica e dos preconceitos. Uma comunidade pobre, lógico que a pessoa sofre muito mais. Mas, assim, tanto adolescente de uma classe A, B, C, todos têm essas questões existenciais, têm esses sofrimentos. É lógico que, para uma comunidade pobre, eles são muito mais impactantes e eles influenciam muito mais na vida da pessoa, né? Lucinaura, o Cosme está falando assim, então vem para Paracuru, ele é professor de escola pública lá. Bem sabe, Cosme, vocês conversam depois nos bastidores. Mas em relação à pergunta do Ítalo, sim, os fatores... tem essa obrigação, essa coisa de botar toda a responsabilidade da cura ou do adoecimento no indivíduo? Não, a pessoa adoece, o adoecimento mental também, ou desespero, ou desamparo, vem também do externo, vem de você não ser amparado pelos programas governamentais, não ter um suporte para ter uma boa educação, vem pelas desigualdades sociais, os preconceitos. Quer dizer, uma pessoa, não vou nem falar uma adolescente, uma pessoa que sofre um preconceito pela sua classe social, pela sua cor, pelo seu gênero, lógico que essas pessoas carregam um sofrimento muito grande. E quando isso não é tratado, não é resolvido, é lógico que a pessoa não se sente pertencente àquela comunidade. Então, tem muitos casos de pessoas que são afetadas por fatores externos. E talvez os fatores externos, eles sejam, assim, tenham um grande percentual de influência no sofrimento, no adoecimento mental. Eu acho que tem muitas questões que seriam resolvidas se a gente tivesse uma sociedade mais justa e menos preconceituosa. E tivéssemos, por tabela, políticas públicas mais sérias, né? Que não apenas tentassem apagar incêndios, como às vezes a gente vê, tentando já ir para quando a situação já está em crise. Lucina, a Claudinha perguntou por que o Biodot não foi ainda nas escolas particulares. Eu acredito que seja pelo contato. Quando você puder, quando eu vou fazer a minha pergunta, aí você começa já respondendo para ela,
Por que é que o Bia Dott não foi ainda nas escolas particulares, tá? Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nesse período que a gente está vivendo, dos momentos de isolamento sociais necessários para o combate à pandemia da Covid-19, nós estamos vivendo um momento de crise, né? Cheio de ansiedade e de incertezas maiores do que no nosso cotidiano comum. Esse período, ele vem despertando mais ideações suicidas? Você tem alguma informação sobre isso, causando mais suicídio? Se houve uma... Está causando mais sofrimento. Vamos para a questão das escolas particulares, né? Como foi que a gente propôs esse programa? A escola entra em contato com o instituto e solicita essa apresentação, essa palestra, e a gente vai até a escola. E nenhuma escola particular entrou em contato com a gente. Entrou uma vez uma mãe de uma escola pedindo para que a gente entrasse em contato com essa escola, uma escola bem renomada aqui, para que a gente fosse fazer uma palestra lá, e não deu certo. Aí foi o único caso que a gente entrou em contato com a escola, mas porque foi um pedido da mãe, que ela estava, assim, ficando um pouco desesperada com o que ela sabia que podia acontecer. E com relação à questão da questão da crise, né? Do momento atual, né? É o momento atual, o que acontece? Nós todos fomos, foi uma surpresa para todo mundo, nós todos fomos pegos de surpresa, assim, e a maioria do que vinha acontecendo com a gente, dos nossos planos, do que a gente tinha traçado para fazer, ficou entre parênteses. E ficou entre parênteses da gente não saber quando vai retomar e como vai retomar. Isso causa uma certa angústia. Causa muita angústia, porque você não sabe como é que você vai conduzir sua vida dali para frente. Aí você tem algumas situações. Quem tem uma estabilidade financeira razoável consegue passar por essa situação razoavelmente. Mas tem pessoas que só podiam viver aquele dia, só tinha dinheiro para aquele dia, só podia se manter naquele dia. As ajudas emergenciais não resolvem, porque aquilo acaba e cria um caos de você, para ter uma ajuda emergencial, você ir se expor à contaminação. Então, fica assim um caos, e tem outras questões também. Quando você faz um afastamento social numa casa que cada um tem seu quarto, que você tem bastante comida para você fazer pratos deliciosos, para você inventar receitas, é uma coisa, você tem sua televisão e tal. Quando você faz numa casa, num lar menor, onde já tem alguns atritos, onde tem alguns conflitos, por questões de convívio mesmo, de questão mas tem econômica, de gênero, por questões econômicas, por questões políticas. Então, isso aí vai gerando um conflito. Você imagina a pessoa passar 2 meses, essas pessoas convivendo, como é que não fica a saúde mental dessas pessoas? Então, assim, tem aparecido para a gente muitas pessoas em situação de muita angústia, em situação de desespero, se sentindo desamparadas, sem saber como é que vai resolver a vida, e tem aparecido pessoas que fizeram, assim, bem com ideação de suicídio, que fizeram tentativas. Mas, assim, o que a gente tem percebido nas nossas pesquisas é que não houve um aumento tão significante de casos de morte por suicídio. Eu não sei se é porque as estatísticas estão todas voltadas para a questão do Covid, mas o que a gente tem levantado tem ficado mais ou menos na média dos anos anteriores, ou do que era esperado. Tem uma coisa que você falou sobre essas angústias, né, que a sociedade, enfim, que muitas pessoas vivem na sociedade, angústias associadas muito à questão social, política, o momento que a gente está vivendo no país está bem difícil para muitos,
não só por causa da pandemia, mas toda a circunstância em que nós nos encontramos. E eu lembrei, né, do caso do Flávio Miliaccio, que era um ator famoso, já idoso, que agora, nesse período da pandemia, ele morreu por suicídio, e ele deixou uma carta. Na carta ele dizia, entre outras coisas, que ele não acreditava mais nessa sociedade, né, que o Brasil não teria. E ele fala, cuida bem das nossas crianças, né? E aí pego esse deixa dele para lembrar que o que a Juliana Diniz está dizendo aqui no nosso chat, que existem algumas omissões muito perversas em vários ambientes, né? Ela se refere mais especificamente à escola. Ela fala sobre o bullying, que às vezes maltrata muitos adolescentes, muitos jovens, e as escolas preferem, talvez por não ter uma solução para o problema, se calar, se omitir, né? Então, eu penso que quando a gente entende que o suicídio é um problema de saúde pública, isso significa que a prevenção em relação a ele tem que ser uma coisa coletiva. Envolve poder político, poder público, envolve a sociedade, em todos os seus níveis, família, escola, amigos, enfim, todos os níveis, né, todas as esferas sociais. E tem uma esfera que ela não é bem social, ela é íntima, que se refere à nossa alma, né? Nós somos espíritas e nós sabemos que acreditar que a vida permanece, continua após a morte, pode ser uma medida de prevenção, né? Embora não é garantia, porque cada um carrega em si dores, angústias nas suas almas que a gente às vezes nem tem dimensão, né? Então a gente não sabe o que é que aquela pessoa traz de outras existências para essa. E aí, Lucinaura, e pensando nisso, eu queria que agora não a psicóloga, né, não a coordenadora, fundadora do Biadote, mas a espírita. Qual é a visão que você vê? O que é que você vê no espiritismo que pode dialogar com essa questão do suicídio, com as ideações suicidas? Bom, primeiro, eu concordo com a questão, falar um pouquinho sobre a questão do bullying. No bullying tem duas questões. Quem sofre o bullying e quem faz o bullying. Que pessoa é essa que se sente satisfeita em ver um coleguinha sofrer, né? Então, assim, aí todos precisam ser cuidados. E a escola precisaria ver isso, assim, que maldade tem ou que satisfação essa criança tem nessa maldade que ele faz em ver o outro sofrer. Né? Então, assim, são duas situações a serem tratadas, porque alguém está precisando de ajuda também do outro lado, né? Eu acho que nessa situação de pandemia, o principal cuidemos uns dos outros. A gente sempre tem que prestar atenção nos outros e cuidar. Com a questão da fé, que você falou, se você não tem fé na espiritualidade, não tem fé na religião, você tem fé na ciência. Mas é preciso ter fé. Eu tenho fé na espiritualidade. Eu acreditar que a vida continua, para mim, foi uma forma de ver uma luz e seguir em frente, me deu assim, potência de vida, isso foi uma luz no meu caminho, porque eu acho que eu não saberia seguir se eu não acreditasse nisso e se eu acreditasse que tudo tinha acabado ali. Eu sigo, mas eu tenho creio mesmo que eu sigo, mas eu sigo com a minha filha, de alguma forma ela está presente em mim, né? Eu vejo muito a questão do espiritismo nessa questão de ajudar ao outro, de estar presente, de ser uma fortaleza para alguém, principalmente quando a pessoa está nos seus momentos mais difíceis. Mostrar que existe vida além daqui, para quem fica, é uma forma assim, de serenar o coração, né? E eu acredito que para quem vai, se a pessoa acredita, mesmo
diante do medo da morte, um conforto, você saber que há a possibilidade, porque, assim, a morte é certa, as possibilidades, as outras coisas, né? Escutei. E que a possibilidade da gente ver, isso é muito importante, né? Então, eu vejo a questão da espiritualidade como uma cura também, como uma forma de você encontrar caminhos. Eu, na espiritualidade, eu encontrei muito apoio, e no momento que eu estava no maior desespero, que eu estava perdendo, assim, o amor da minha vida, assim, porque eu estava entrando, sabendo que ali estava se partindo tudo, né? Eu encontro alguém que diz, não, não é assim, não, a vida continua, e me mostrou que existia luz além daquele dia. E para mim isso foi muito importante. Inclusive, inclusive a vida continua, inclusive para o próprio suicida, né? Nós, como espíritas, temos muitos relatos de espíritos que vêm nos contar como é que eles estão, como é que eles ficaram depois de terem morrido por suicídio. E é pensando nele, sabe, Lucina, como você disse, a gente precisa estar junto das pessoas no momento da dor, do sofrimento, um cuidando do outro. Mas às vezes, mesmo cuidando do outro, não é suficiente, por alguns motivos que talvez a gente nunca consiga uma explicação plena. Algumas pessoas não só pensam no suicídio, mas acabam realizando, né, o ato e, infelizmente, concretizando, conseguindo esse feito, que muitas vezes é mais para tentar se livrar de uma dor e não necessariamente querer acabar a vida. Eu estou falando isso porque muitas religiões às vezes têm um tabu, né? Dizer que o suicida vai para o inferno, que essa pessoa não tem mais chance alguma de ser feliz. E como espírita, nós sabemos que não é assim. Esse E aí, pode dizer. Esse é um dos principais sofrimentos da família enlutada, porque a pessoa perdeu alguém que ama muito, todos os seus projetos com essa pessoa foram interrompidos, às vezes você perdeu os netos que você teria com essa pessoa, você perdeu o profissional que você iria conviver, e aí a pessoa saber que essa pessoa que amava tanto, que era uma pessoa, assim, boa, que era uma pessoa caridosa, que era, ou não, mas que era a pessoa que ela amava, ela foi para o inferno. Isso é muito doloroso, assim, é como se você matasse essa pessoa de novo, né? Então, eu vejo essa questão desse acolhimento da pessoa que morreu por suicídio, desse espírito, no movimento espírita, eu acho que é uma forma de você mostrar compaixão tanto pela pessoa que morreu como pela família da pessoa. Eu acho. Isso, e é importante a gente reforçar isso, né? Tem alguns comentários aqui no nosso chat que fala que alguns centros espíritas têm receio de falar o tema. Penso que o receio esteja mais ligado aos tabus em torno do ato em si, ou enfim, de tudo que cerca as ideações suicidas ou o próprio suicídio, do que não tem um amparo esse receio, pelo menos no espiritismo não tem. Nós temos muita literatura no espiritismo que fala sobre o tema, e algumas dessas literaturas, eu vou citar só quem eu mais leio, que é o Kardec mesmo, traz uma compreensão de que é um ato contrário à lei de Deus, mas como Deus é misericordioso, essa pessoa tem chances concretas e reais de refazer sua existência, sua vida, né, e voltar a encontrar o caminho da felicidade. Isso é importante dizer, né? Não existe essa pena eterna de que a pessoa vai estar sofrendo direto. Eu estou falando isso, e aí eu vou avisando as pessoas que eu já olhei para o relógio, nós já estamos no limite da nossa live. A gente costuma, às vezes, esticar, mas hoje a gente não vai esticar, porque a Alice Dott, que é a filha mais velha da Lucinaura,
está lançando já já, gente, no Instagram, né, com outras mulheres maravilhosas da nossa terra, um livro show. Fala um pouquinho aí da Alice e faz aí um mexão onde é que o pessoal pode sair correndo daqui para lá e a gente também ir. Esse livro foi escrito por 25 mulheres nesse tempo de pandemia, e foi criada uma página Escritas em Pandemia. Esse livro foi lançado hoje, vai ter uma live agora às 20 horas com Alice, Glória Diógenes, e a participação mais dessas outras 25 mulheres, e nossas também, né, que estaremos lá. E esse livro é muito bonito, são escritas muito bonitas e ilustrações muito interessantes também. É escrita feminina, não é isso? Não, Escritas em Pandemia. Lá no Instagram. Escritas em Pandemia, né? O livro já está lá para baixar, para você mandar para alguém. É um livro que foi feito com a energia, os recursos dessas mulheres, elas mesmas que fizeram tudo e lançaram lá. Pois é, e aí, gente, eu aproveito para dizer que a Lídia, dos Girassóis, a Lídia Valesca, né, também está nesse livro, né? Então vamos lá prestigiar as meninas, porque é também uma fonte de ressignificar a arte, a literatura é uma arte, né? Que nos ajuda também a enfrentar esses momentos caóticos que a nossa vida nos apresenta, para que a gente consiga vencê-los, aprender com eles e seguir uma caminhada boa. Havia aqui uma fala de uma mãe, né? Ela disse que a filha dela era muito espiritualizada, mas isso não foi o suficiente para evitar que ela atentasse contra a sua própria vida. Como eu tinha dito antes, nós vivemos sem saber todos os lugares escondidos que nós temos em nossa alma, né? Eu acho que o importante nesse momento é pensar que ela pode ficar bem, né? E eu vou convidar todo mundo para fazer uma prece no final, mas antes de eu fazer uma prece, eu vou pedir para a Lucinaura fazer suas considerações finais, e aí depois eu queria que todo mundo comigo fizéssemos juntos uma prece, tá? Lucinaura? Sobre a pessoa com ideação suicida, o importante é a gente não julgar, mas também não negar essa pessoa, ter uma atitude de amor, de compreensão. Se a gente não sabe como ajudar, procurar alguém que possa ajudar, mostrar para essa pessoa que existe formas de sair dessa situação, procurar um ajustamento criativo para ela, ser um local, um porto seguro, ser um local de afeto para essa pessoa. Não é preciso que todas as pessoas saibam ajudar, mas nós todos sabemos onde procurar ajuda. E aí a gente pode fazer muito mais. Se você não pode ajudar, se você não sabe o que dizer, você fica calado, pergunta assim, como é que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Se não conseguir dizer nem isso, abraça essa pessoa. Às vezes um abraço acolhe, um abraço salva. Você trazer alguém, botar no calor do seu corpo e dizer, olha, eu estou aqui com você, isso já ampara essa pessoa, né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de agradecer a Cris por esse convite, que para mim foi uma delícia, foi maravilhoso estar aqui conversando com vocês, e estou disposta, já topei quando sair, apresentar meu trabalho, vim aqui para discutir com vocês, tá certo? Tá certíssimo, maravilha, e a gente vai procurar, a gente vai procurar mesmo, porque esse tema, ele é um tema que necessita ser refletido, né? A gente precisa conversar sobre, não só sobre as ideações suicidas, mas não só sobre o suicídio, mas também por esse adoecimento da alma, né? As dores, isso, os sofrimentos que as pessoas têm e a necessidade de empatia. Nós precisamos reconstruir a empatia, se sentir
ligado ao outro, né? Se colocar no lugar do outro, porque principalmente para a gente que é espírita, que se coloca como disposto a assumir a bandeira da caridade, não existe caridade sem empatia, não existe caridade sem compaixão, né? Então a gente precisa realmente refletir sobre essas questões para que elas nos mobilizem mudanças em nós. E aí, gente, nós poderíamos realmente passar a noite inteira conversando, mas vamos deixar eu e a Lucinara irmos assistir ao lançamento do livro, né, lá no Instagram das Escritas em Pandemia, né? Mas antes de ir, eu quero fazer uma prece, dizendo o seguinte, antes de iniciar a prece, se você está triste, angustiado, em sofrimento, lembre-se sempre de chamar o seu anjo guardião, seu anjo da guarda, os bons amigos espirituais, para que eles possam te ajudar. Agora, a nossa prece nesse final da nossa live é uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é voltada para os suicidas, para que a gente entenda que eles, embora tenham cometido um ato tão violento contra si, estão aí com condições, após o arrependimento, de ressignificar a sua vida, porque esta é a palavra que vai ficar, ressignificar a nossa vida, quanto encarnados e quando no mundo da erraticidade, no tempo da erraticidade. Então, gente, eu peço que vocês me acompanhem, eu vou fazer a leitura, porque acho que é uma prece esclarecedora e que vai atender também a todos os amigos que estão perto de nós no plano espiritual, e eu tenho certeza que muitos que estão assistindo essa live no mundo espiritual, porque eles estão perto de nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas irradiações, alguns deles já cometeram suicídio, né? Então, eu peço que cada um tente pensar numa coisa muito bonita, tentem imaginar uma cena, uma felicidade que lhe traga felicidade e paz, para que você possa irradiar esse amor e felicidade para todos que necessitam, encarnados e desencarnados. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre todas as almas dos suicidas. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles experimentam por não terem tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento de sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa vos abrandar a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos, confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Que esta oração alcance todos os espíritos em sofrimento por causa do suicídio. E que nós que estamos aqui encarnados, especialmente aqueles que têm ideações suicidas, possam neste momento serem amparados por seus anjos guardiães e encontrem nesta ligação fluídica com o anjo o amor de Deus, porque Deus ama a todos nós e Ele é perfeito, Ele nunca nos abandona. Assim seja. Bem, gente,
Muita saúde e paz para todos. Obrigada, Clícia. Obrigada a todos que participaram desse papo aí. Obrigada, Lucinalda, pela conversa maravilhosa. Tudo de bom para você. E beijão, tchau, gente. Beijão. Elber, fecha aqui pra gente.